você tivesse que escolher entre viver 1 ano de prosperidade ou viver 10 anos de adversidade, o que você escolheria? Quem aqui escolheria 1 ano de prosperidade? Quem escolheria 10 anos de adversidade? Algumas mãos disseram que escolheriam 1 ano de prosperidade. Mas ninguém escolheu 10 anos de adversidade. Pensa bem, é tribulação, mas é mais tempo, são 10 anos. Não vale a pena, não? Por que nós preferimos a prosperidade, mesmo que num período menor de tempo, do que a adversidade durante um período maior de vida? É muito mais tempo. A verdade é que nenhum de nós gostamos de passar por problemas e sofrimentos na vida. E na perspectiva humana, sempre haverão coisas que, para a gente, serão coisas ruins. Na nossa perspectiva, tem coisas que nunca serão boas. A dor de dente, a dor de ouvido, uma unha encravada, uma fila gigante no supermercado, a perda de um ente querido, a morte, a tristeza, as lágrimas, o desemprego, a enfermidade. E se a gente continuasse nessa lista, dá para ficar aqui a manhã toda falando. As pessoas, elas costumam pensar que tudo que parece bom nessa vida vem de Deus. Mas ao mesmo tempo que tudo que parece mal não vem de Deus. Ou às vezes nós até pensamos que aquilo que parece mal não somente não vem de Deus, como algumas pessoas dizem, não, isso aí é coisa do diabo. Isso não é coisa boa. Por exemplo, durante o Carnaval de 2024, a cantora Baby do Brasil resolveu alertar o povo, no meio do Carnaval, a respeito de uma suposta chegada do Apocalipse. E eu não sei se vocês viram, mas a resposta da outra cantora brasileira, Ivete Sangalo, foi qual? Nós vamos macetar o Apocalipse. E na continuação da fala dela, ela disse que Deus não permitiria que isso acontecesse, porque a força de Deus é maior do que a força de qualquer outra energia. Então, primeiro, nessa situação, a Ivete entendeu que o Apocalipse era algo ruim e destruidor. E depois ela deduziu que Deus jamais deixaria algo ruim acontecer. Ou seja, na teologia da Ivete, além de Deus não ser a causa do sofrimento humano, ele também seria o primeiro a se opor a qualquer espécie de mal que afetasse a nossa realidade. E mesmo que você não saiba, talvez você também seja um adepto da teologia da Ivete Sangalo. Talvez você pense que um Deus bom, ele sempre nos protegerá do mal, e ele jamais vai deixar com que coisas ruins aconteçam nas nossas vidas. Porém, eu preciso te dizer que essa é uma caricatura péssima de Deus. Porque o Deus da Bíblia, ele não vê o sofrimento da forma que nós vemos. Na perspectiva divina, o sofrimento não é necessariamente algo mal. E Deus, sim, pode ser e é o causador de muitas dores e adversidades. É isso que nós vamos aprender através do sermão de hoje. É claro que Deus não é o criador do mal moral. Não foi Deus que criou o pecado e a iniquidade. Mas Deus, sim, é aquele que exerce juízo sobre o pecado, trazendo a calamidade e o terror. Se eu te dissesse, por exemplo, que a soberania de Deus está envolvida com o terremoto de Taiwan da semana, você ficaria chocado? Talvez por ser uma notícia do mundo de hoje você ficaria. Mas a gente olha para a Bíblia e a gente vê que Deus trouxe um dilúvio e quase exterminou a raça humana nos tempos de Noé. A gente olha para a Bíblia
E não parece chocante a gente parar para pensar que Deus enviou fogo sobre as cidades de Sodoma e Gomorra. Então, será que a gente conhece Deus de fato? Ou a gente mentaliza um Deus que não é revelado na Bíblia? A calamidade vem do Deus soberano como juízo contra o pecado. E o dia da adversidade, ele também vem de Deus. E o fato de o dia da adversidade também vir de Deus não faz dele um Deus mau. Ele continua sendo bom, mesmo assim. A questão é que o pecado corrompeu o nosso entendimento a respeito daquilo que é bom. E é isso que Salomão vai mostrar nesse próximo trecho do livro de Eclesiastes, que é do capítulo 6, versículo 10, até o capítulo 7, versículo 14. E com esse texto nós entramos na segunda metade da exposição do livro de Eclesiastes. Passamos da metade agora. Até agora você já reparou que o pregador ele vem enfatizando que a prosperidade, que as coisas boas dessa vida devem ser desfrutadas como um presente de Deus. Mas agora, o autor, o pregador, o sábio, ele vai argumentar que o dia da adversidade também vem de Deus. E para expor esse texto, eu quero fazê-lo em 3 partes. A primeira parte, com uma reflexão a respeito das dúvidas, crises e contendas do coração humano, que é o capítulo 6, 10 a 12. Na segunda parte, eu quero falar de alguns provérbios. A sabedoria bíblica vai nos dizer o que é melhor, já que nós, com a queda, perdemos discernimento, né? Capítulo 7, do 1 ao 12. E na terceira parte, nós receberemos uma instrução nesse texto. Como viver na prosperidade e na adversidade. Capítulo 7, versículos 13 e 14. Então, entrando na primeira parte, que é a parte da reflexão do sábio, eu quero convidar você a abrir a Bíblia em Eclesiastes, capítulo 6, versículos 10 a 12. Eclesiastes, capítulo 6, versículos 10 a 12. A palavra do Senhor diz o seguinte: seja o que for, já foi chamado pelo nome há muito tempo, e já se sabe o que acontecerá ao homem. Ninguém pode lutar contra alguém mais forte. Quanto mais palavras, mais ilusão. Que proveito o homem tira delas? Porque quem sabe o que é bom para o homem nesta vida, nos poucos dias da sua vida de ilusão, que se vai como uma sombra? Quem lhe contará o que acontecerá debaixo do sol, depois que ele se for? Por enquanto, somente até aqui. Nesse trecho, o pregador, curiosamente, está falando a respeito de Deus, mas de forma implícita. Ele não o faz explicitamente, né? Ele começa dizendo, seja o que for, qualquer coisa, já foi chamado pelo nome há muito tempo. Essa ideia remete à ideia do Deus Criador, que chamou a existência as coisas que não existem, como se elas já existissem. Qualquer coisa que seja foi nomeada por ele desde o princípio. Ele chamou a luz de dia em Gênesis. Ele chamou as trevas de noite no primeiro dia. Ele chamou o firmamento de céu no segundo dia. Ele chamou o continente de terra. E chamou as águas de mares no terceiro dia da criação. O salmista diz que ele enumera as estrelas e ele chama cada uma delas pelo nome. E Gênesis 5:2 vai dizer que ele criou o homem e mulher e chamou a ambos de humanidade. Chamou a ambos de Adão, né? A Israel ele diz em Isaías 43:1, assim diz o Senhor que te criou a Jacó e que te formou a Israel. Não temas porque eu te salvei, chamei-te pelo teu nome, tu és meu. E sobre a igreja,
No Novo Testamento, Jesus vai dizer: sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Então, seja o que for, Deus chamou pelo nome muito antes de qualquer coisa existir. Ele é o Deus pré-existente. Ele é o Deus criador dos céus e da terra, que chamou cada coisa pelo nome, antes de qualquer uma dessas coisas existirem. E Ele mesmo predeterminou e decretou o destino dessas coisas. No versículo 10, a parte B vai dizer: e sabe-se o que é o homem. Numa outra versão, a minha versão está no futuro. E já se sabe o que acontecerá ao homem. E parece que essa é a mais correta. Mas no que diz respeito a Deus, as duas coisas são verdade. Porque o Senhor é onisciente. Ele sabe, Ele conhece todas as coisas. Ele sabe o que é o homem no presente. No presente, Ele sabe que esse homem veio do pó e sabe que ele vai voltar ao pó. Mas Ele também conhece o futuro do homem. E Deus conhece o futuro do homem porque Ele mesmo determina esse futuro. E a gente vai ver isso em vários versículos. Um primeiro exemplo do Antigo Testamento. Olha o que Deus diz a Faraó em Êxodo 9,16. Deus disse a Faraó, através de Moisés: para isto te mantive com vida. Para quê? Para te mostrar o meu poder, Faraó. E para que o meu nome seja anunciado em toda a terra. Então Deus endurece o coração de Faraó para revelar o poder dele a Faraó, aos egípcios, e para derrotar todos os deuses do Egito. Um outro exemplo do Antigo Testamento é o caso de Jeremias, o profeta Jeremias. Jeremias 1,5, olha o que Deus diz: antes que eu te formasse no ventre, te conheci, e antes que nascesses, te consagrei e te designei como profeta às nações. Trago também 2 exemplos do Novo Testamento. O que Jesus disse sobre Judas Iscariotes, João 13,18. Não me refiro a todos vocês, eu conheço aqueles que eu escolhi. Mas para que se cumprisse a Escritura, o que comia do meu pão traiu-me, aquele que comia na mesma tigela. Isso é o cumprimento de uma profecia que já tinha sido anunciada a respeito de Judas. E no Novo Testamento, mais um exemplo. Quando Saulo se converteu, quem que o Senhor enviou para encontrar Saulo? Um homem chamado Ananias. E o que o Senhor disse para Ananias? Porque ele estava com medo de Saulo, por saber que Saulo era um perseguidor de cristãos, um matador de cristãos. Olha o que Deus disse: ele é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios, reis e israelitas. E se você ainda tem alguma dúvida, o próprio Deus diz em Isaías 46:10. E esse versículo é para tremer a gente, porque ele diz: sou eu que anuncio o fim desde o princípio, e desde a antiguidade as coisas que ainda não sucederam. Sou eu que digo, o meu conselho subsistirá, e eu realizarei toda a minha vontade. Esse é o Deus soberano, esse é o Deus todo-poderoso, o Criador dos céus e da terra, que chamou tudo pelo nome, quando ainda nada existia. E quando ainda nada existia, esse Senhor já existia, de eternidade em eternidade, Ele é o Senhor. Sim, Ele é Deus soberano. E sim, o ser humano é responsável por seu pecado. As duas coisas são verdadeiras. A soberania divina não anula a responsabilidade humana. Deus, Ele está fora do espaço e do tempo. E assim Ele contempla o passado, contempla o presente e contempla o futuro. O amanhã, o nosso amanhã, o seu amanhã, o meu, não está escondido de Deus. Porque ainda antes de nós existirmos, o propósito dele já tinha sido estabelecido. E a terceira parte do versículo 10 vai dizer: ninguém pode lutar contra alguém mais forte. Ou seja, segundo o sábio, ele também é o Deus Todo-Poderoso, aquele que é mais forte do que o homem, e com quem o homem não deveria contender.
Já foi dito em outro sermão da série que nós não devemos contender com Deus, porque Ele está no céu e nós na terra. Ou que nós deveríamos reverenciá-lo por isso. Mas neste sermão eu quero dizer que nós não deveríamos contender com Deus, porque enquanto Ele é o Criador, nós somos apenas criatura. Nós não devemos contender com Deus porque Ele é onisciente e o nosso conhecimento é limitado. Nós não devemos contender com Deus porque enquanto Ele é todo-poderoso, nós somos fracos. Por isso Isaías 45:9 vai dizer: ai daquele que discute com o seu Criador, o caco, entre outros cacos de barro. Por acaso o barro dirá ao que o formou: que fazes? Ou dirá a tua obra: não tem mãos? Romanos 9:20 vai dizer: quem és tu, ó homem, para argumentares com Deus? Por acaso a coisa formada dirá ao que a formou: por que me fizeste assim? E justamente falando a respeito de contender com o Criador, o sábio no versículo 11 vai dizer: quanto mais palavras, mais ilusão. Que proveito o homem tira delas? Sim, irmãos, todas as vezes que nós contendemos com o Senhor, nossas muitas palavras apenas aprofundam ainda mais a nossa ilusão. Por quê? Porque eu e você, no nosso conhecimento limitado, nós não sabemos o que é melhor para nós. E é por isso que no versículo 12, o sábio coloca duas perguntas na mesa. A primeira: quem sabe o que é bom para o homem nesta vida, nos poucos dias da sua vida de ilusão, que se vai como uma sombra? O homem, ele não sabe o que é melhor, o que é bom para si mesmo. Mas Deus sabe o que é bom para o homem. E a segunda pergunta do versículo 12: quem lhe contará o que acontecerá debaixo do sol depois que se for? Gente, pensa bem. No dia que você morrer, no dia que eu morrer, quem que vai contar para a gente o que continuou acontecendo na Terra? Se o gás subiu ou diminuiu? Provavelmente vai subir, né? Quem vai contar quem foi o campeão da Libertadores, quem ganhou a Champions League? Quem vai contar como está a Bolsa de Valores? Percebe? Que nós vamos morrer e provavelmente em algumas décadas, ou talvez em uma única década, o nosso nome já será esquecido. E as pessoas vão esquecer que nós existimos. Quem vai contar para o homem o que sucederá depois dele? O homem não conhece o seu próprio futuro. Mas Deus conhece o futuro do homem. E às vezes a gente se sente invadido por isso. Como assim Deus conhece meu futuro? Ofendidos com essa teologia, surgiu uma teologia chamada teísmo aberto. E no teísmo aberto, as pessoas entendem que Deus se reduziu, Ele abriu mão da sua onisciência, do seu conhecimento da realidade, do futuro e de todas as coisas, para poder acompanhar o homem na história em suas ações. Então, nesse caso, na visão do teísmo aberto, Deus se surpreenderia com as coisas que o homem faz e com os acontecimentos. Da mesma forma que o homem leva um susto e fala: nossa, olha o que aconteceu. Deus estaria também no céu, segundo o teísmo aberto, olhando e dizendo: nossa, que bizarro isso aí, hein? Como diz o Hulk lá no filme, ele pega, e depois fala: Deus fraco. É isso. Mas o Deus da Bíblia, Ele conhece o futuro, Ele conhece o presente, Ele conhece o passado. Aliás, Ele está fora disso. Ele está fora do tempo. Ele conhece tudo e sabe tudo. Ele é o Criador, Ele é onisciente, Ele é todo-poderoso. Então, se nós não sabemos o que é bom e não sabemos o nosso futuro, nós nos voltaremos para a sabedoria bíblica para entender o que é bom. E aqui na segunda parte desse texto, nós vamos encontrar alguns provérbios que vão definir para a gente o que é bom para nós. E talvez você leve alguns sustos. Talvez você perceba que a nossa sabedoria realmente foi afetada pela queda, que a nossa forma de pensar e ver a vida foi muito afetada pela queda. Porque tem coisas nessa lista aqui do sábio que você vai dizer: isso aí não é bom não.
mas ele insiste. É bom. Vamos ler o texto? Segunda parte, então, os provérbios. Eclesiastes 7, do 1 ao 12. Eclesiastes 7, do 1 ao 12 vai dizer: melhor é o bom nome do que o perfume caro, e o dia da morte é melhor do que o dia do nascimento. Melhor é ir à casa onde há luto do que ir à casa onde há banquete. Pois a morte é o fim de todos os homens, que os vivos reflitam nisso em seu coração. Melhor é a tristeza do que o riso, porque o rosto triste torna melhor o coração. O coração dos sábios está na casa onde há luto, mas o coração dos tolos na casa da alegria. Melhor é ouvir a repreensão do sábio do que a canção dos tolos. O riso do tolo é como o estalo dos espinhos debaixo da panela. É um absurdo. De fato, a opressão transforma o sábio em tolo, e o suborno corrompe o coração. Melhor é o fim de uma coisa do que o seu início. Melhor é o paciente do que o arrogante. Não tires depressa no teu espírito, porque a ira se aloja no íntimo dos tolos. Não digas, por que os dias passados foram melhores do que os de hoje? Por que essa pergunta não vem da sabedoria? A sabedoria é tão boa como a herança e beneficia aqueles que veem o sol. Porque a sabedoria serve de defesa, assim como o dinheiro serve de defesa, mas a vantagem da sabedoria é que ela preserva a vida de quem a possui. Irmãos, nesse trecho, o sábio então está respondendo à primeira pergunta: o que é bom para o homem? E, ironicamente, o nosso discernimento sobre o que é bom não é bom. A gente vai perceber nesse texto. Porque o sábio vai trazer 7 comparações dizendo o que é bom e o que é melhor entre duas coisas. E aqui eu quero fazer uma observação, que dizer que algo é melhor não significa que a outra coisa seja ruim, tá bom? Mas ele só vai pontuar o que é melhor entre as duas coisas. A outra coisa também pode ser boa, mas ele está dizendo, isso aqui é melhor. E aqui eu quero mostrar essas 7 comparações e a gente pode fazer um exercício. E eu peço que vocês participem com sinceridade. Tá? Pode falar com a sinceridade do coração de vocês e a gente vai pontuando as respostas de vocês com as respostas do sábio. A primeira comparação que ele faz é entre o bom nome e o perfume caro. E aí eu faço uma pergunta, o que você acha melhor? Ter dinheiro ou boa reputação? Quem prefere ter dinheiro? O Léo foi sincero. Levantou as 2 mãos. Não, levantou uma só. Quem prefere ter uma boa reputação? Quem prefere ter os 2? Opa, agora é. O sábio não te dá essa opção. Eu que fui generoso aqui com você. Será que vocês acertaram? O sábio diz, melhor é um bom nome do que o perfume caro. Quem respondeu que a reputação é melhor do que dinheiro, acertou. O dinheiro pode comprar um perfume caro, mas ele não pode comprar um bom nome. Há pessoas que exteriormente cheiram bem, mas interiormente o caráter delas cheira mal. Então parece que nós concordamos com a primeira comparação. Vamos para a segunda comparação. A segunda comparação é entre o dia da morte e o dia do nascimento. O que você acha melhor? Nascer ou morrer? O dia do nascimento ou o dia da morte? Quem acha melhor o dia do nascimento? Quem acha melhor o dia da morte? Curiosamente, o sábio vai nos dizer, o dia da morte é melhor do que o dia do nascimento. E a primeira impressão é que essa afirmação do sábio soa muito estranha para a gente. Mas eu quero fazer algumas observações aqui. O sábio não está dizendo que o dia do nascimento é algo ruim e que não deva ser celebrado. Mas ele está dizendo que o dia da morte é melhor. Não ajudou em nada, né? Mas apesar de não explicar o motivo, pensa comigo. Eu fiquei refletindo sobre isso, porque ele não fala nada. De que adianta a vida começar muito bem, mas terminar muito mal? Talvez fosse melhor começar mal e terminar muito bem. Porque nesse caso houve um progresso, certo? Essa é uma tentativa minha.
Mas parece que nesse contexto é mais fácil a gente refletir a respeito da vida com sabedoria diante do perigo da morte do que nós refletirmos sobre a vida com sabedoria no nascimento de uma criança, num chá de bebê. Você já foi num chá de bebê e ficou pensando sobre a vida e sobre a finitude da vida e tudo mais? Não, acabou de nascer, você está ali todo feliz celebrando a criança. Mas diante da morte, você já começa a ficar pensativo. Porque você sabe que um dia você vai morrer também. Ou seja, para te tornar sábio, essa é a perspectiva do sábio. Para te tornar sábio, a morte contribui muito mais do que o nascimento de uma criança. O nascimento é fofinho, é lindo. O chá revelação é maravilhoso. Mas, gente, diante da morte, todo mundo começa a pensar um monte de coisa. O avião começou a cair, eu tenho certeza que nenhum de nós passamos por uma experiência dessa. Mas com certeza, quando a sua vida é colocada em risco, já começa a passar um filme na cabeça, tem gente que já começa a pedir perdão para Deus. A morte, ela tem um impacto. E tem gente que fala, nem gosto de falar em morte. Deus me livre. Mas um dia você vai morrer. Não estou querendo te colocar em pânico, mas você vai morrer, hein? A terceira comparação do sábio, entre um velório e um banquete. Vamos lá. O que você acha melhor? Quem gosta de ir num velório e quem gosta de ir num banquete? O que é melhor? Quem acha que é melhor ir num velório? Quem acha melhor ir num banquete? Beleza. Parece que nos Estados Unidos o velório é as duas coisas, né? Tem velório e já tem banquete. No nosso, a gente com umas bolachas de água e sal lá, é bem... é coisa delicada em velório. Capítulo 7, versículo 2. Vamos ver o que o sábio pensa. Melhor é ir à casa onde há luto do que ir à casa onde há banquete. E aqui, mais uma vez, a nossa mente é desafiada. Mas ele diz por quê? Pois a morte é o fim de todos os homens e que os vivos reflitam nisso em seu coração. Mais uma vez, o sábio não está dizendo que festas e banquetes são coisas más. Aliás, ele mesmo defendeu que a vida deve ser recebida como um presente de Deus. Porém, ele diz que o velório é melhor. Mas dessa vez ele explica. Por sabermos que a morte é o fim de todos os homens, nós sempre refletimos sobre a vida e sobre a nossa situação. Eu costumo dizer que quando você olha para um caixão, você vê um espelho, é como se fosse um espelho. Porque você sabe que cedo ou tarde você vai estar deitado, não naquele, mas em outro caixão também. E não precisa ser muito inteligente para deduzir isso. Quantas pessoas morreram e todas elas seguiram esse padrão na nossa realidade? Então, se tem uma certeza que nós podemos ter, é que nós vamos morrer um dia. O sábio está dizendo, há mais sabedoria num velório do que numa festa de 15 anos. Porque na festa você está celebrando. Às vezes as pessoas até bebem, até perdem a consciência do que está fazendo. Mas no velório não. Nós somos lembrados de que um dia alguém vai enterrar a gente. Quarta comparação. Entre a tristeza e a alegria. O que você acha melhor? Quem prefere a tristeza? Quem prefere a alegria? Aí o sábio vai dizer, melhor é a tristeza do que o riso, porque o rosto triste torna melhor o coração. O coração dos sábios está na casa onde há luto, mas o coração dos tolos na casa da alegria. Talvez você estranhe ele dizer que a tristeza é melhor do que a alegria, mas perceba que ele ainda está falando do contexto do velório. Então, na mesma explicação do velório. Porque aquela tristeza que você sente quando perde um ente querido te faz refletir sobre o seu futuro. É nesse contexto e é nesse sentido. Quinta comparação. Está acabando. São 7. Entre a repreensão do sábio e a canção dos tolos. O que é melhor, ser repreendido por sábios ou ser zombado pelo tolo ou pelos tolos? Quem prefere receber a repreensão de alguém sábio? Quem prefere ser zombado por tolos? Bom, parece que nós concordamos com essa comparação.
Mas tem um complemento aqui, o texto diz: o riso do tolo é como o estalo dos espinhos debaixo de uma panela. A gente lê isso no texto e não entende. Como assim o riso do tolo é como o estalo dos espinhos debaixo da panela? O comentário histórico-cultural da Bíblia ele vai explicar, dizendo o seguinte: a lenha fina de arbustos espinhosos, ao pegar fogo rapidamente, produz bastante barulho que chama a atenção. Na verdade, porém, é uma lenha bastante inadequada, visto que sua chama se apaga rapidamente e o seu calor dura pouco. Ou seja, por que a gente tem que dar atenção à zombaria do tolo se ela passa rápido? Do contrário, a repreensão do sábio pode nos tornar mais sábios para a vida. Só que muitas vezes, quando alguém repreende a gente, entra no ouvido e sai pelo outro e a gente ignora a repreensão. E às vezes a gente fica bravo com a pessoa que está zoando a gente. Por quê? Já percebeu que a gente liga mais para a zoeira das pessoas do que para quando alguém sério, desejando você crescer, fala alguma coisa ou te repreende? A nossa tendência é essa, é dar mais atenção para o tolo que está provocando ali, que está fazendo uma gracinha, que está zombando da gente. Enfim, sexta comparação. Entre o fim e o começo das coisas. Está acabando, gente, só falta mais uma depois dessa. O que você acha melhor, o começo ou o fim das coisas? Quem acha melhor o começo? Quem acha melhor o fim? O sábio vai dizer, melhor é o fim de uma coisa do que o seu início. E agora, na mesma lógica de nascimento e morte, algo pode começar bem e terminar mal. E algo pode começar mal e terminar bem. Então, geralmente, nós vamos concordar que é melhor terminar bem, certo? Do que começar bem, mas depois, a coisa se dá mal depois. Última comparação entre o paciente e o arrogante. O que você acha melhor, a paciência ou a arrogância? Quem acha melhor a paciência? Quem acha melhor a arrogância? Ainda bem. Melhor é o paciente do que o arrogante. E aí ele dá um complemento, versículo 9. Não te ires depressa no teu espírito, porque a ira se aloja no íntimo dos tolos. É melhor ser paciente do que se irar depressa e facilmente. Parece que nós também concordamos com isso. Gente, por fim, está comprovada a tese de que o homem não sabe o que é bom. Porque nós sempre vamos dizer que morte, velório e tristeza são coisas ruins. Mas o sábio mostra que as adversidades são melhores para produzir sabedoria do que os momentos de alegria e celebração. Essa é a perspectiva do sábio. Na tribulação, nas dificuldades, em meio aos problemas, nós podemos nos tornar mais sábios e refletir mais a respeito da vida. Quando nós nos alegramos, às vezes a gente até esquece de refletir. A gente só quer se alegrar, comer e beber, enfim. Então nós aprendemos com o sábio que nós não precisamos de ausência de adversidades. Mas a partir de agora ele vai defender que nós precisamos, na verdade, de sabedoria para enfrentarmos as adversidades e para não cairmos no erro de contender com Deus no dia mau. Versículos 10 a 12, olha só. Não digas, porque os dias passados foram melhores do que os de hoje? Porque essa pergunta não vem da sabedoria. A sabedoria é tão boa como a herança e beneficia aqueles que veem o sol. Porque a sabedoria serve de defesa, assim como o dinheiro serve de defesa. Mas a vantagem da sabedoria é que ela preserva a vida de quem a possui. Eu não vou me ater tanto à sabedoria aqui, mas esse texto aponta agora a importância da sabedoria em 3 fatos. Ele diz que a sabedoria é tão boa quanto a herança. Diz que a sabedoria serve de defesa, assim como o dinheiro serve de defesa. E diz que a sabedoria preserva a vida de quem a possui. Com isso eu quero dizer, e lembrando que o contexto de tudo que ele está falando é de seres humanos que não compreendem as coisas que Deus faz, não compreendem as adversidades que passa, e por isso entram em contenda com Deus. Protestam contra Deus porque a vida está X e não está Y, ou está Y e não está X, enquanto esperava que estivesse
enfim, de outra forma. O que nós aprendemos aqui? Que não é sábio contender com Deus. Não é sábio contender com Deus. Não é sábio tirar um braço de ferro com alguém que é mais forte do que a gente. O meu irmão, Moisés, ele cresceu querendo tirar braço de ferro com todo mundo. Até que chegou num ponto que ele não perdia mais. E, gente, de verdade, todo lugar que a gente ia, aparecia alguém musculoso, meu irmão chegava e falava, vem cá, vamos tirar um braço de ferro. Ele saía ganhando de todo mundo. O pessoal da firma começou a filmar e procurar gente para ganhar dele. E ninguém conseguia ganhar dele. E eu tenho uma técnica para não perder para ele. Eu não aceito jogar. Toda vez que ele chega em casa e fala, vamos tirar um braço de ferro, eu falo, não. Você só tirava quando eu era pequeno. Porque aí eu ia ganhar. Hoje eu nem tiro. Essa técnica funciona. É só não jogar. E, gente, é a mesma coisa. Ao invés de contender com Deus, não entra nessa briga. Não queira entender todas as coisas que acontecem na sua vida, porque você não vai entender. E Deus não está interessado em explicar. Se ele tivesse interessado em explicar, ele estava explicando, mas ele não explica. Ele revela algumas coisas na palavra, mas o que ele não revela pertence a ele, é oculto, não nos pertence. E nós ficamos sem resposta. E será que então, sem respostas, nós, criaturas limitadas, que não entendemos nada, que não conhecemos o nosso futuro, nós podemos contender com Deus? A Bíblia diz que os pensamentos deles são mais elevados do que os nossos pensamentos. Aquilo que você acha que é bom para você hoje, pode não ser bom. E Deus sabe que não é bom. Sabe o filho quando ele quer comer hambúrguer todo dia? Mas por que o pai não faz isso com o filho? Porque ele sabe que o hambúrguer é gostoso, mas não é bom, não vai fazer bem para a saúde dele. Deus tem propósitos e nós muitas vezes não conhecemos o propósito dele através de determinadas coisas que acontecem nas nossas vidas. Agora a pergunta é, e a gente cai na parte 3, e a parte 3 são apenas 3 versículos, 2 versículos na verdade. Como a gente procede diante dos momentos de prosperidade e adversidade na vida? 13 e 14 do capítulo 7. Considera as obras de Deus. Quem poderá endireitar o que ele fez torto? Alegra-te no dia da prosperidade, mas no dia da adversidade considera o quê? Que Deus fez tanto um como o outro, para que o homem não descubra nada do que virá depois. Olha o que o sábio está dizendo. Olha a aplicação, ele mesmo, eu nem preciso aplicar, ele mesmo já aplicou aqui. No dia da prosperidade, se alegra. No dia da prosperidade, comemora. No dia da prosperidade, recebe tudo como um presente de Deus. Mas no dia da adversidade, ao invés de você reclamar, no dia da adversidade, ao invés de você contender, no dia da adversidade, ao invés de você querer entender todas as coisas que acontecem na sua vida, considera o quê? Que foi Deus que fez todos os dias, que Ele fez o dia da prosperidade, mas Ele também fez o dia da adversidade. O Deus soberano, Ele é responsável pelos 2 dias, pelos dias bons, pelos dias maus. Ele determinou o dia de nascer, o dia de morrer, o dia de chorar, o dia de se alegrar. Ele que faz todos os dias. Desde a minha infância eu tenho crises de bronquite asmática. E nesta semana eu tive crise de bronquite asmática todos os dias. E para quem já teve ou tem, você sabe que na hora de dormir, essa crise ela se torna mais severa. E na hora que você deita, você não consegue respirar. E, gente, minha semana foi desesperadora nesse sentido. Porque em todos os dias da semana, sem exceção, eu não passei de 2 horas por noite de sono. Foi 2 horas, 1h30, cada noite era um pouquinho que eu conseguia. E de repente, isso vem desde a infância. Não é direto,
mas tem momentos que fica mais severo e depois melhora, enfim. Então eu estava numa semana muito difícil. Você sabe que tem duas coisas que deixam a gente muito mal-humorado. Ficar sem dormir e ficar... Gente, pois eu fiquei sem dormir direito a semana toda. E aí você vai ficando irritado, você vai ficando impaciente. Eu acredito que isso acontece com todo mundo. E aí, para piorar, quando chegou na quinta-feira, eu estava subindo para trabalhar, subi a escada da casa da minha mãe, porque eu trabalho na biblioteca lá. Eu dei um escorregão, eu tomei um escorregão na escada e me arrebentei na escada. Eu caí na escada de casa. Minha perna bateu de frente com a quina da escada. O meu dedão que tinha consertado, que estava inflamado, inflamou de novo. Gente, uma semana sem dormir, você cai na escada e se arrebenta. E aí, no momento de estresse, raiva, impaciência, murmuração, vem um texto bíblico na minha mente. Este é o dia que o Senhor fez. E geralmente a gente pensa que o dia que o Senhor fez é o feriado, é a folga. Qual é o dia que o Senhor fez? É o dia do aniversário, é o dia da fartura, é o dia da prosperidade, é o dia da bonança, é o dia da saúde. Mas se a gente olhar para as Escrituras com sinceridade, a gente tem que reconhecer que é Ele também que faz o dia do desemprego, o dia da tristeza, o dia do velório, o dia da perda dos entes queridos, o dia da lágrima, o dia da enfermidade e o dia da calamidade. É verdade que a gente não entende muitas coisas que Deus faz ou Ele permite acontecer. Mas o sábio está dizendo, contender com Deus é tolice. Entrar num braço de ferro com Deus é tolice, é perda de tempo. Você está gastando energia, você nunca vai ganhar no braço de ferro com Deus. E outra, você vai continuar sem as respostas que você quer. Porque quando alguém é muito mais forte do que a gente nesse nível, mas também é bom, o que a gente precisa é confiar. Não é entender. Então, no dia da prosperidade, comemora como um presente da graça de Deus. Mas no dia da adversidade, considera, este é o dia que o Senhor fez. Se você adora a Deus somente no dia da prosperidade, na verdade você está adorando a si mesmo e o seu próprio bem-estar. Se Deus não é a finalidade última da sua vida, então Ele é só um meio de fazer a sua vida dar certo. Se a sua devoção a Deus é circunstancial e depende do momento que você está passando, então você é apenas um amante de si mesmo que usa Deus para conseguir as coisas que verdadeiramente são importantes para você. Esse é o problema dessa cultura que criou-se em igrejas, de cultuar a bênção e a vitória. Vem aqui buscar a sua bênção e a sua vitória. Vem aqui porque o Senhor vai te dar um carro novo. Vem aqui porque o Senhor vai te dar uma casa nova. Vem aqui, dá 200, você vai sair com 400. Olha só o que as igrejas estão pregando. Não! Deus não é um meio para nós conquistarmos qualquer fim nesta vida. Deus precisa ser a finalidade última da nossa vida. Ele é o propósito, Ele é o sentido. Na infância, quando eu tinha 11 anos para fazer 12, meu pai ficou muito enfermo no mês de agosto, uma semana depois do Dia dos Pais. Eu lembro que eu acordei numa quinta-feira e eu escutei algum movimento em casa. O que aconteceu? Meu pai tinha sido internado. E aí eu, naquele coração de criança, entendi, não, mas tá tudo bem. Já já o pai está em casa de novo, estava tranquilo. Eu lembro que quando chegou no domingo eu fui para a igreja de manhã na escola dominical. E quando eu cheguei na igreja, as pessoas, e aí, como é que está seu pai? A gente ficou preocupado e eu estava falando assim, ó, não,
Gente, pode ficar tranquilo. Meu pai vai voltar para casa, vai voltar aqui para a igreja, pode ficar em paz. Fica tranquilo, meu pai é um servo de Deus. Olha o pensamento. Vai dar tudo certo, fica em paz. Na infância eu pensava que Deus ele não seria capaz de deixar o meu pai morrer. Porque afinal de contas, me disseram que Deus é bom. Eu nem sabia que eu tinha a teologia da Ivete na época. Eu achei que a minha obediência a Deus, que a minha devoção, ia macetar o mal. Não, se vier aí, ó, sai para lá. Se vier derrame, se vier infarto, não, a gente vai macetar esse infarto, porque eu sou um servo de Deus, porque eu obedeço ao Senhor. Não, Deus não vai deixar o mal chegar na minha casa. Eu lembro que eu estava me arrumando para ir para a igreja à noite. E nossa família foi chamada ao hospital. E quando a gente chegou no hospital, o médico comunicou, ele morreu. E na minha cabeça de criança, o mundo caiu. O mundo caiu porque eu falava, não, mas não é esse Deus que me ensinaram. O Deus que me ensinaram é o Deus bom. O Deus que eu conheci na igreja é o Deus que não, ele não vai deixar o mal chegar na minha vida. Olha como essa teologia faz mal. Porque ela já nos impulsiona para no dia da adversidade apontar o dedo contra Deus, contra o trono dele e falar, o que o Senhor está fazendo? O Senhor não está percebendo? Senhor, por que está acontecendo isso? Meu pai era um plantador de igrejas, meu pai era um pregador da palavra. Desde pequeno eu vejo meu pai lendo a Bíblia e orando. O meu pai não. Leva uma pessoa pior. Você sabe qual foi a explicação que Deus me deu? Nenhuma. E esse é o modus operandi de Deus, geralmente. Ele não explica por que ele faz as coisas. Ele não explica por que prosperidade em tal momento e por que adversidade em tal momento. Eu não sei quais foram as dores que mais te feriram nos últimos anos da sua vida. Talvez você pense, não, eu sou cristão. Se o mal vier sobre a minha vida, eu vou macetar. O Senhor está comigo. Não seja inocente. É Ele que faz o dia da adversidade também. E Ele não deixa de ser bom por isso. Quando Jesus esteve no mundo, Ele não enganou ninguém. Ele disse assim, no mundo tereis aflições. Mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. E mesmo Jesus, na sua condição humana, se você olhar para a Bíblia, Jesus frequentou muitas festas, banquetes, casamentos. Você vai ver Jesus nesses contextos. Mas Jesus também esteve muito na casa de luto. Jesus chorou por seu amigo Lázaro quando ele morreu, mesmo sabendo que iria ressuscitá-lo. E mesmo sendo filho de Deus, ele mesmo se sujeitou à pior, a maior de todas as aflições. Sabe qual foi? A maior de todas as aflições é ele sendo filho de Deus. O Pai derrama sobre ele toda a sua ira. Toda a ira de Deus que deveria cair sobre mim e sobre você, derramada sobre o Filho de Deus. Tem gente que fala assim, não, Deus virou as costas para não ver. É muito comum as pessoas dizerem isso, é muito repetido isso. Não, gente. Não entenda dessa forma. O Pai estava derramando toda a sua ira no seu Filho na cruz. O Pai está de frente esmagando o seu Filho. Isaías 53 vai dizer que ele se agradou em moê-lo. Porque ele sabia qual seria o fruto do trabalho do seu Filho.
E Jesus, ao invés de contender com o Pai, ele disse: não seja feito o que eu quero, mas o que tu queres, seja feita a tua vontade. Cristo se entregou para que todo aquele que nele crê fosse salvo do pecado, da culpa, da condenação, do inferno e da ira de Deus. Porque Jesus levou a ira de Deus sobre ele. Essa ira foi desviada de nós. Essa ira foi desviada de todo aquele que crê na sua obra salvífica. E sim, o dia da morte de Jesus foi muito melhor do que o dia do seu nascimento. Porque na morte de Jesus houve também ressurreição. Houve uma ressurreição em que Cristo derrotou a morte. Em que Cristo venceu a morte através da ressurreição. E por causa dele, o dia da morte dos que creem também será melhor do que o dia do nascimento. Sabe por quê? Vou dizer para você o porquê que o dia da sua morte, se você crê em Jesus, vai ser melhor do que o dia do seu nascimento. Porque embora nós tenhamos nascido mortos em delitos e pecados e condenados por causa da obra de Cristo, a morte será apenas o começo. O fim é melhor. O fim é melhor porque o fim é a eternidade. Na verdade, é até estranho ser chamado de fim, porque quando que termina a eternidade? É para todo sempre. É melhor. Porque o fim não tem fim. O fim é sem lágrima. O fim é sem dor. O fim é sem morte. O fim é sem qualquer outra coisa que tenha te afligido de alguma forma nessa vida. O fim é sem separação de entes queridos. O fim é sem sofrimento, é sem velório, é sem casa de luto. A casa de luto, ela é importante para nos tornar sábios aqui. Mas nesse dia em que Cristo se manifestar, não haverá mais luto, nem casa de luto. Ela é melhor aqui. Lá ela nem existe. O sacrifício de Jesus lhe rendeu muito mais do que um bom nome. A ele foi dado o nome que está acima de todo nome. E como que a gente lida com as adversidades na nova criação? Você que crê na obra de Jesus Cristo e por isso ressuscitou com ele para uma nova vida. Agora nós sabemos que a adversidade não é uma inimiga, mas é um meio através do qual Deus coopera para que a obra dele seja continuada em nós. Romanos 8:28 diz: sabemos que Deus faz com que todas as coisas, todos os dias, da adversidade e da prosperidade, Ele faz com que todas as coisas concorram para o bem daqueles que o amam, dos que são chamados segundo o seu propósito. Pois os que conheceu por antecipação, também os predestinou para serem conforme a imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito dentre muitos irmãos. Sabe o que é cooperar para o bem? Nós não sabemos o que é bom. Cooperar para o bem, no contexto desse texto, é nos conformar a Cristo. E às vezes, a aflição e o dia da adversidade são muito mais eficazes para nos conformar a Cristo do que uma festa de aniversário, do que a alegria, do que momentos em que a gente até esquece que os problemas existem. Ele é o Senhor de todos os dias, presente na prosperidade e na adversidade.